Mas Paulo deu o exemplo como Cristo foi. Ele possuía uma capa. Então, por que riquezas e muito dinheiro e coisas significam tanto para o povo hoje? Observem agora. E ele tinha poder até que qualquer pessoa que estivesse contrária ao que ele pregava, ele virava e dizia: você ficará cego por um tempo. E o homem ficava cego. E aqui estava um latoeiro, fez 10 vezes a ele do que fez aquele homem, e mesmo assim livrou-se disto. Demas deve ter pensado: bem, vem, o velho companheiro está liquidado agora, ele perdeu seu ministério. Não, ele não perdeu seu ministério, de maneira alguma. Deus não faz coisas como estas. Deus não é um vendedor de índio. Sim, observe agora. Paulo era algo em ordem como Elias. Elias, o profeta, subiu na montanha pela autorização de Deus e clamou para que o fogo caísse do céu, e ele caiu. E clamou por água e ela veio. Então ele, ordenado através da mensagem de Deus, matou 400 profetas, cortou suas cabeças fora e as deixou rolar colina abaixo. Então escapou da ameaça de uma mulherzinha hipócrita. Ela era uma pagã, Jezabel, aquela mulherzinha a qual foi tônica para cada pedacinho disto. Ela foi a que causou isto. Parecia que ele a havia persuadido primeiro, mas Deus possui maneiras de fazer coisas e seus servos só podem trabalhar se ele trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Não veem vocês, amigos? Vocês têm que agir de acordo com a maneira que Deus age. Quantas vezes tenho eu assentado e consultado irmãos, e como eu gostaria de andar e apertar suas mãos e dizer: irmãos, isto não faz nenhuma diferença, somente vamos adiante e sejamos irmãos. Como posso eu fazer isto e conservar minha comissão, pregar a palavra? Eles não querem fazer isto. Tenho posto de pé entre ministros e dizem: irmão Brana, minha tia está aqui, eu sei que tu és um profeta enviado de Deus. Vá lá e restaura sua visão. Se eu pudesse, eu gostaria, eu faria. Eu não posso fazer isto até que ele me diga para fazer. Vem, ninguém pode fazer isto. Elias não podia fazer isto, ninguém mais pode fazer isto. Agora encontramos que Paulo, Demas pregando com Paulo, havia visto Paulo ver a um homem aleijado deitado lá e dizer: eu vejo que tu tens fé para ser curado. Levante, fique de pé. Jesus Cristo te dá saúde. O havia visto curar enfermos e depois deixar seu amigo Teófilo doente. Paulo perdeu seu ministério. Isto é o que Demas deve ter pensado. Porque se ele possuía o dom da cura, por que ele não levantou lá e curou aquele amigo, o qual havia permanecido com ele tão fielmente? Ele disse: deixei-o lá em cima doente, e eu não tenho nenhuma capa, e eu quero que você me traga aquela capa consigo, e tome cuidado com aquele latoeiro. Ele arruinou aquela reunião na cidade. Eu tive que deixar a cidade. Ele me colocou na cadeia. Eu imagino a Demas dizendo: que espécie de pregador tem ele se tornado? Vem, irmão, eles possuem muito daqueles espíritos de Demas no mundo hoje. Eles não sabem o que é a respeito de tudo. Vem, não há necessidade de tentar explicar isto para eles, porque de qualquer maneira eles não conceberam isto. Vem, um servo de Cristo segue as pegadas. Um de nossos diáconos aqui, eu não sei se ele está aqui nesta noite ou não, o Tony Zabel, ele geralmente fica por aqui, e ele veio até a mim e disse aqui, não muito tempo atrás, antes dele vir até aqui, ele disse,
eu tive um sonho engraçado, ele disse. Eu sonhei que eu estava tentando encontrar o meu caminho além para os céus, ele disse. Eu vi um homem vindo vestido com um manto preto e estava lendo um livro e disse, eu cheguei até este homem e lhe perguntei, qual é o caminho para o céu? E ele disse, pergunte ao homem da minha frente. E aquele era um pastor de uma igreja que ele frequentava. Ele foi um pouco mais longe e encontrou com outro homem, e ele estava vestido com um manto preto, e estava cantando hinos e andando. E aquele era outro pastor. Ambos pastores são amigos pessoais meus. E ele disse, são bons homens. E ele disse, qual é o caminho pelo qual subir até o topo da montanha aqui? Ele disse, olha aqui, disse, vê lá em cima de pé, no topo, aquele sujeitinho? Disse, sim, disse, lá de pé, um sujeitinho vestido de macacão e com um daqueles pequenos chapéus de cowboy. Alguém disse, lá em Kentucky, disse, falando a respeito de mim, lá embaixo, disse, aquele sujeito não parece tal coisa como um pregador. Pode parecer um fazendeiro ou algo, mas você sabe, ele não parece. E disse que era eu de pé lá em cima. E ele subiu até que chegou a mim e disse que eu o tomei pelo braço e o guiei para cima até que eu cheguei no topo do monte e lá havia um deserto para atravessar e eu disse, Tony, eu devo lhe deixar aqui e você deve andar um pouco nisto por si mesmo. Ele disse, irmão Branham, o que posso fazer daqui para frente? Disse que eu disse, venha cá, Tony, olha ali embaixo. Vê você aquelas pegadas de pés descalços com sangue nelas? Eu disse, aquilo é o que eu segui todo o caminho. Somente mantenha-se naquilo. Aquilo é a única coisa que eu sei para conduzir o homem. Não a um credo ou a sensação de alguma espécie, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia, o sangue de Jesus Cristo. Agora, como aquele homem deve ter se sentido? Um homem com tantos amigos milionários e uma só capa. Um homem que teve poder para acometer um homem de cegueira e deixar um homem expulsá-lo da cidade. Nunca fez nada a respeito daquilo. Levantou-se e foi-se embora. Orou pelos enfermos e deixou o seu amigo doente. E Demas o deixou. Todo o resto deles o deixou. Todos eles o deixaram. Paulo disse, todos me abandonaram. Cada um deles o abandonou. Eu digo isto, quando um homem se firma verdadeiramente com a palavra,